Olá, bem-vindos a mais uma transmissão do 193 BombaCast, o podcast da Fundação de Apoio ao Corpo de Bombeiros. Aqui você ouve sobre os bastidores do Corpo de Bombeiros, ouve muitas histórias e histórias como a que ouviremos hoje. Diria que uma história quente, uma história que aquece, uma história que alimenta. Mas antes de começar esse bate-papo, eu quero lembrar você, inscreva-se no nosso canal lá na plataforma do YouTube. Você pode pesquisar Fundabom Brasil, 193 BombaCast, vai cair no nosso canal. Não basta se inscrever, inscreva-se no canal, curta, comente, compartilhe. Ajuda o algoritmo a entender que esse assunto é relevante e a gente vai crescendo cada vez mais. Aproveito para agradecer a todos vocês que estão fazendo crescer sempre o nosso canal, são fiéis espectadores. Algumas lembranças, vou pedir ajuda aqui do Miqueias. Qual a primeira, Miqueias? Então, ok, vamos lá falar primeiro do nosso site, www.fundabom.com.br, acesse o nosso site, veja lá o nosso conteúdo, não só o conteúdo como também os nossos cursos livres, os nossos cursos de curta duração, vários conteúdos, muita coisa você acha também lá na plataforma do YouTube. Navegue pelo nosso site, saiba das novidades da Fundabom. Falar também do nosso Instagram, já passa, quanto estamos lá no Instagram, ô Miquel? Atualizado? Já tá uns 12 mil mais ou menos, né? Por aí. Então obrigado a você também que tá, nosso recente Instagram aí, já estão aderindo, lá também tem muito conteúdo, tem muita informação. Falar também, vamos falar da rádio. 13k, atualizado agora, 13 mil, 13 mil, cresceu 1.000 em uma semana, que bom. Obrigado, pessoal, obrigado mais uma vez. E a gente tem que falar aí também da nossa rádio, a Rádio 193, a rádio de todos os bombeiros. Baixa o aplicativo, coloca na tela, Miqueias aí, coloca aí o nosso QR Code, já está na tela do site, você aponta o celular, baixa o aplicativo, tanto para Apple como para o Google Play, para o Android, 24 horas de boa programação, conteúdo, informação, música do tempo em que a gente ouvia música no TDK Cara Preta, certo? Você não lembra, né? Você é muito novinho, Miquel, você não entendeu nada do que eu falei. Mas vai lá que vocês vão gostar. Tem o Hotstar também não, e o amplificador Tojo. Daquele que a gente arrancava na gaveta e carregava debaixo do braço quando saia do carro. Todo mundo tá fazendo assim, todo mundo já fez isso aí. Vai lá, curta a nossa Rádio 93. Falar também do nosso magnífico Encontro de Veteranos. 11º Encontro de Veteranos lá na Escola Superior de Bombeiros, dia 8/11. Não fique de fora. Procure no nosso site também, você consegue comprar o ingresso. Ou você pode visitar a gente aqui, Anitta Garibaldi, 25, primeiro andar, fala com a Shirley. Compra o seu convite. QR Code também está na tela. Ponto celular, já dá para comprar o seu ingresso e participar do nosso maravilhoso encontro de veteranos. Vadmecum, não perca o nosso Vadmecum. Sai agora no final de outubro, começo de novembro. A tiragem é limitada, a atualização das normas, a atualização das ITs comentadas, tá sensacional. Tem QR Code na tela aí? Tá na tela o QR Code, faça sua pré-reserva, não fique de fora, compre o Vadmecum. Gonzaguinha, vamos agora para os nossos bombeiros, corredores, atletas, a depois da São Silvestre, certo? A prova de rua mais tradicional de São Paulo, que é a Gonzaguinha, prova Sargento Gonzaguinha, que foi da Polícia Militar, foi um campeão da São Silvestre. 15K, 5K, prova tá maravilhosa, tem desconto para policiais militares e bombeiros, tá na tela aí o folder tá na tela, não perca, não fique de fora. Um abraço ao nosso amigo Coronel Xixa Martins, que é organizador dessa prova aí. Um grande abraço, comandante, parabéns. Foi tudo? Foi tudo. Então, sem mais nem menos, vamos apresentar aqui os nossos... Eu falei que o assunto ele iria aquecer e ele iria alimentar. Sabe por quê? Nós vamos falar de GLP. E eu recebo com muita honra aqui duas figuras importantíssimas do setor. A gente recebe o Sérgio, que é o presidente da Sindigás, e a gente recebe o Sérgio, que é da AIGLP, que é a Associação Ibero-Americana do GLP. Duas feras que vão falar muita coisa, Fabrício, perdão, que vão falar muita coisa sobre esse assunto, que é um assunto, da mesma maneira que ele é importante e relevante, ele exige aí também algumas atenções. Vamos começar nesse bate-papo agradecendo a presença dos dois. Obrigado, Fabrício, obrigado, Sérgio, por ter aceito o nosso convite, estar aqui conosco no 193 BombaCast. Nós agradecemos pela oportunidade, a admiração que nós temos pela toda a corporação do Corpo Bombeiro no Brasil inteiro e pelo trabalho que a gente acompanha da Fundabom já há tantos anos. Então, uma oportunidade incrível, um prazer estar aqui com vocês. O setor do gás é muito parceiro do Corpo de Bombeiros, né? E a Ultragás é um parceiro, estamos aqui com alguns representantes também da Ultragás, é um parceiro histórico nosso aqui. Fabrício, muito obrigado. Fiquei sabendo que temos a mesma origem, você é militar da Marinha. Isso aí, muito obrigado pelo convite. Eu fico muito feliz pelo convite, por estar presente aqui, para a gente bater um pouco de papo do nosso setor, falar um pouquinho de América Latina, que é o setor aí que eu trabalho mais,
Mas sim, eu fui oficial da Marinha, fiquei 31 anos na Marinha e fui para a reserva em 2018. Formamos no mesmo ano, 1991, se formou em Barro Branco e me formei na Escola Naval. Caramba, que bom. Tem um cara da minha turma, o Vilalva, abraço Vilalva, que ele veio também da Escola Naval, saiu da Escola Naval, se arrependeu, prestou concurso Barro Branco e é um oficial da reserva hoje da minha turma. Mas vamos falar de... Essa tosse tá me pegando. Vamos falar de gás. Sérgio, começando com você. Sindigás. Qual é a função do Sindigás no setor? O Sindigás é o sindicato que reúne as empresas distribuidoras de GLP. As distribuidoras, às vezes as pessoas confundem um pouco o que é revendedor e o que é distribuidor. Distribuidor são as envasadoras, são as empresas que, como eu digo, empacotam o gás, né? A gente vende energia em lata. Energia em lata, em botijão. Em botijão, né? E nós representamos essas distribuidoras junto aos organismos públicos. Então a gente faz um trabalho de relações institucionais, relações governamentais, e os nossos maiores debates são ligados realmente a questões da regulação econômica. Então nós temos muito debate com o governo, também com entidades de Estado, também com entidades como o Corpo Bombeiro e outras organismos da sociedade civil organizada. Então a gente tenta colaborar nesse debate. Nós temos um regime em que a participação é importante, né? A nossa democracia, ela é participativa, então a gente faz esse trabalho de lobby, né? De levar um pouco do conhecimento, de levar o que é importante, o que é valioso para as distribuidoras de LP, para enriquecer o debate, para que a sociedade possa concluir por melhores normas, melhores formas de organização desse setor que é tão vital. Vital, fundamental e importante, né? Exatamente. Fabrício, você então está na AIGLP, que é a Associação Ibero-Americana. E nós estamos falando de América, né? América Exatamente, do Sul. Apesar do nome estar Ibero-Americana, ela é mais latino-americana. A gente já trabalhamos com os representantes distribuidores de GLP, desde o México até a Argentina, Chile. Estamos trabalhando aí Então, assim, representamos a mesma coisa como o Sindigás, basicamente os distribuidores. A diferença é que a associação ela tem associados também que são provedores, né? Fornecedores de equipamento e material, e outros membros que são associações, entidades de ensino, como universidades. E a ideia da IGLP é compartilhar boas práticas. Nós estamos aí há 40 anos, praticamente 39 anos, nessa luta, compartilhando boas práticas, sempre visando o bem-estar do consumidor. É o que nós queremos. Qualidade de serviço e segurança. É o que a gente quer. E a ideia nossa é ser uma referência. É o que nós trabalhamos, né? Conversamos com todos os reguladores, fazemos toda essa parte que o Sindigás faz nos outros países, para justamente compartilhar essas boas práticas e ser referência. Por exemplo, querem fazer uma mudança de regulação, como é que funciona em outros lugares, né? Em vez de fazer um sandbox regulatório, ver como é que funciona. Se a gente mudar isso aqui, tem outro lugar que funciona. Qual é a consequência disso? Qual é a consequência disso? Nós podemos ver isso em outro lugar? Podemos. Então, é essa a ideia da IGLP. Compartilhar boas práticas e servir de referência para os órgãos de regulação, para os formadores de política pública em toda a América Latina. Sérgio, o GLP, qual que é a importância do GLP na vida... Vamos começar pelo Brasil, tá? Na vida do brasileiro, qual que é a importância? Por que ele é uma coisa tão essencial na vida das pessoas? Ele é fundamental, né? A gente diz feijão e arroz não se come cru, né? E nós temos, pelos dados da PNAD, né? Pesquisa anual que o IBGE faz nos lares brasileiros, você tem a informação que você tem que 91% dos lares brasileiros declaram usar GLP. E 96% estão equipados para usar a GLP. Então, dos lares brasileiros. Lares brasileiros. Então, 91% dos lares brasileiros, se fala muito sobre gás natural, sobre eletrificação, etc., mas para cozinhar, efetivamente, o mais usado... É tanto que a gente não se ofende que GLP seja chamado de gás de cozinha, ou gás de botijão, etc. Embora tenha muitas outras utilidades. Mas, assim, a principal, quando a gente fala em termos da sociedade brasileira, o papel principal nosso é um energético ligado ao cozimento de alimentos nos lares da classe A a E, né? Então, todas as classes sociais são atendidas pelo GLP e nós estamos presentes em 100% dos municípios nacionais, onde não chega energia elétrica, onde não chega água tratada, onde não chega esgoto. Você está falando um negócio agora, eu estou me lembrando que, eu vi poucas vezes na vida, acho que uma ou duas vezes, existe um sistema de refrigeração, né, que é movido a GLP. Eu vi isso numa ilha uma vez, há muitos anos atrás. Quer dizer, como você disse, não chega energia elétrica, mas chega o gás e o gás faz o papel, nesse caso que não é só a cocção, mas da preservação do alimento. Exatamente. A versatilidade do GLP é impressionante, ou seja, é um energético de muito fácil uso,
né, de fácil acondicionamento. Então, eu volto a dizer que a gente vende energia em lata, né, porque você consegue vender fora da rede, você ter uma energia de fácil uso, automática. Eu digo que o GLP ele é um velho conhecido, mas é uma moderna solução, né? Uma energia plug and play. Se você chegar no teu equipamento e não funcionar, pode crer que o problema é do equipamento, o problema não é do GLP, porque é o único combustível que eu conheço que pode ser armazenado e não perde características físico-químicas, né? Até por ser... Por um longo período de tempo. Por um longo período de tempo, ele não perde características físico-químicas. Então, sim, ele tem um papel muito importante, mas no Brasil, o papel principal dele, e por isso tem tanto debate com governos de qualquer matiz ideológico, tem sempre um debate sobre o preço do GLP, por que o GLP... Desde que a gente nasce, a gente já começa a ver o preço do GLP. Exatamente, o preço do botijão de gás, isso aí é assunto de presidente da República, de todos os governos, desde que a gente nasceu. É verdade. Né? Então, assim, tem muito debate e sempre aparecem soluções translocadas tentando resolver como fazer baratear o preço do GLP. Pois é, e quando a gente lida com segurança, a gente sempre tem que estar com a orelha, eu brinco, né? A orelha muito em pé, porque o impacto, claro, o impacto econômico é fundamental, já estamos falando de várias coisas que o GLP tem um impacto na vida das pessoas e evidentemente no custo da vida das pessoas, mas por outro lado tem uma questão de segurança. E eu queria falar já aí com o Fabrício, falar um pouquinho da distribuição, esse modelo que nós temos hoje de distribuição, no que ele garante a segurança do uso do GLP nos lares Brasil afora aí? Não, hoje o nosso modelo é benchmark internacional. O modelo que é utilizado no Brasil, ele é referência no mundo em qualidade de serviço e segurança. Assim, a marca que é estampada em alto relevo nos botijões, ela permite com que ela garante ao consumidor, ela dá a garantia ao consumidor que ele está recebendo um produto medido da forma correta, envasado da forma correta, inspecionado, verificado, em total condição de segurança. Então, isso aí é uma vantagem enorme. E num modelo que nós temos aqui, que é intercambiabilidade absoluta, ou seja, o consumidor tem direito, ele recebe um botijão, ele pode trocar a qualquer momento por qualquer outra marca, por qualquer outro distribuidor, e com total portabilidade. Porque ele está lidando com coisas da mesma qualidade. Da mesma qualidade, total portabilidade. E o sistema de distribuição brasileiro, como o Sérgio comentou, que nós estamos em 100% dos municípios brasileiros, ele é estudado, porque você consegue chegar nos rincões mais afastados do país com o botijão, das formas mais variadas possível, até em Canoas, jogando dentro da água, como a gente vê na Amazônia. Então, assim, o modelo de distribuição brasileiro, ele é estándar mundial. Assim, do jeito que a gente tem, da portabilidade total intercambiabilidade entre as marcas e qualidade de serviço e segurança, a gente é referência no mundo em termos de GLP. E onde não é assim? Tem vários locais que não é. Na verdade, assim, você encontra modelos que se aproximam ao brasileiro e modelos que copiaram o modelo brasileiro e conseguem replicar. Então, assim, começando por onde é parecido com o que a gente tem aqui. A gente encontra, assim, países facilmente conhecidos. Você tem França, Espanha, Portugal, esses países com uma questão que você não tem intercambiabilidade, que falou o Fabrício. Então, por exemplo, se eu tenho um botijão de Fabrício Gás, eu posso comprar minha próxima carga de gás somente no Fabrício. Se eu quiser comprar do Sérgio Gás, eu preciso ter o teu modelo. Eu tenho que ter, assim, eu tenho familiar em Portugal e ele tem 2, 3 cilindros de marcas diferentes para cada vez que ele quer comprar. Se ele quer comprar de outro, porque o preço está mais atrativo, ele tem um cilindro lá parado, ele tem que comprar um veículo, né? O peso é o mesmo que vende no Brasil? Não, cada país é diferente. Mas, assim, de uma forma geral, você vai encontrar os cilindros, esse cilindro doméstico, ele vai estar entre 16 para baixo, né? 16 quilos para baixo. 18 quilos para baixo você vai encontrar. O mais usual está próximo a 10 quilos, tá? Mas, assim, você tem vários locais que não funcionam. Você pega a América Central, você pega o México, você pega o próprio Paraguai, que fez uma mudança de modelo que permite o enchimento de qualquer marca, acreditando que poderia encontrar uma fórmula mais fácil. Você acabou perdendo o controle e você pega hoje uma situação, o Fabrício sabe melhor do que eu, mas a frota de cilindros, eu chamo de frota de cilindros circulantes no Paraguai, chega a 80% deles vencidos, fora do prazo de validade, ou seja, sem nenhum tipo de responsabilização ou requalificação do cilindro. Quer dizer, são mudanças, né, dentro daquilo que a gente já comentou en passant aqui, que se por um lado tem talvez, não sei se a falsa ou a real ideia
de melhorar alguma coisa na vida das pessoas, acabam trazendo comprometimentos de segurança, né? Então, nesse ponto, então eu pergunto a você, Fabrício, essa rastreabilidade ou mudanças que se propõem, elas têm que ser vistas com muito cuidado. Muito cuidado. Assim, eu só pegando o gancho que o Sérgio comentou aqui, que normalmente essas mudanças são feitas justamente para tentar baratear o preço, melhorar a distribuição, não importa. Mas vamos voltar ao exemplo do Paraguai que ele deu aqui, que 80% do Parque Paraguai hoje ele é vencido, vamos considerar assim, eles são elegíveis de requalificação na nossa Desculpa te interromper, nós vamos colocar umas imagens disso aqui na edição. Vamos colocar. Desse material aí que vocês têm. Vamos colocar, vou providenciar essas imagens. Então, assim, 80% é vencido. E se você olhar hoje, e eu convido os seus ouvintes aqui, que estão escutando aqui, se você entrar hoje no site do Ministério de Indústria e Comércio do Paraguai, eles têm um site muito parecido com o nosso da ANP, que eles disponibilizam a venda mensal e o preço do GLP. Então consulta, eu convido, vou botar aqui no link para vocês aqui o site, o link do site, para que as pessoas visitem e para ver qual o preço. E levantam o preço do botijão de 13 quilos, que vai ver que a diferença de preço do botijão de 15 quilos, há umas 2 semanas atrás que eu fiz a última levantamento, estava R$2 de diferença. Então assim, você tem todo esse investimento aqui da indústria brasileira aqui no ano de 2024 foi de R$1 bi da indústria em requalificação, em compra de botijão, e você barateou o preço R$2. É isso que a gente quer? Não. A conta não fecha, né? Pois é. Então, assim, só colocando isso um exemplo. Então, colocando como um exemplo. A gente tem outros mercados aqui que são comparáveis com os nossos, né? Tem o mesmo modelo de distribuição, são menores. O mercado do Uruguai é um mercado arrumadinho, o mercado do Chile é um mercado... Tem diferenças. O Chile, por exemplo, está, como o Sérgio comentou, em termos de Portugal e Espanha. Você só pode comprar um botijão da Fabrício Gás se você tiver um botijão Fabrício Gás e Sérgio Gás. Se você tem que devolver o seu botijão da Fabrício Gás e ir lá na Sérgio Gás comprar um outro botijão. Existe um sistema de calção que você acaba não comprando, você pega, né? Sim. Tem sobre comodato. Paga um depósito. Paga um depósito. Como era com o vasilhame de refrigerante aqui. Exatamente, é um sistema de comodato. Mas é um sistema, funciona para eles. Então, assim, mas são modelos parecidos com o nosso. Mas do sistema que nós temos de portabilidade absoluta, intercambiabilidade total e qualidade de serviço e nível de segurança, a gente é referência. Não tem igual. Não tem igual. Não tem igual. Ô Sérgio, nisso tudo que a gente está falando, claro que existe, isso para mim está bastante claro, que existe uma preocupação, né, não só dos fabricantes, distribuidores, dos órgãos, né, que vocês representam organizados, e com a preocupação com a segurança da família. Nesse sentido, quais são as ações que são feitas em termos de informação, em termos de evitar acidentes, de que forma todo esse complexo de pessoas que compõem não só as organizações, mas como já dissemos, produção, distribuição, como é que elas podem ajudar? Eu acho que a gente tem muita coisa sendo feita, né, junto aos revendedores. Então tem muita capacitação feita pelas distribuidoras para a sua rede de revendedores, de forma que eles possam efetivamente conseguir transmitir para os usuários de GLP as preocupações com a utilização. Mas eu acho que a gente tem mais coisa para fazer, sabe? A gente tem oportunidade de melhorar, por exemplo, eu considero um dos pontos mais frágeis hoje. Nós temos excelência em embalagem, nós temos excelência em distribuição, em qualidade de produto, isso não há dúvida nenhuma, mas a gente tem um detalhe que é tolo e que a gente deveria conseguir resolver, que é a mangueira e o regulador utilizado, que as famílias simplesmente teimam em não observar a validade, né? Então, assim, e a gente não tem muito como interferir. A gente tinha uma brincadeira, desculpa te interromper, Sérgio. Eu atendi muita ocorrência com GLP. E 100% das ocorrências de GLP que eu atendi está muito ligado ao que você falou. Ou é o famoso displicência ao cozinhar, né? Que a pessoa deixa a panela no fogo e vai buscar o filho na escola. Isso é muito comum. Muito. É muito comum. E é o que você está falando agora, é regulador e mangueira. E a gente sempre brincava, a gente às vezes chegava na casa, a pessoa já, até para tirar um pouco de impacto, a pessoa se acalmava, mas nunca aconteceu. Aí você olhava o regulador, olhava e falava, pois é, mas a senhora está com isso aqui já é das suas bodas de prata, né? Desde que a senhora casou, é o mesmo, né? Tem validade. Exatamente. E é impressionante como a gente tem uma dificuldade de encontrar o canal adequado. Eu acho que, assim, isso é uma coisa que a gente poderia desenvolver melhor. Já fizemos. Junto com a Fundabom, eu acho que sim, junto com o Corpo de Bombeiros, a gente deveria ter mais ações culturais
por mais que elas pareçam inócuas no momento que a gente faz, Não, mas tem um resultado fantástico. é muito importante. Então, assim, e encontrar canais que a gente pudesse fazer melhor, desenhos animados, coisas desse gênero, para a gente poder conscientizar as crianças desde pequenas. Porque, na verdade, um kit hoje de mangueira e regulador é muito barato. Então, assim, você com 50, 60 reais, você vai comprar esse kit. E dura 5 anos. E dura 5 anos, exatamente. Então, assim, eu acho que o ponto frágil que a gente tem hoje, se a gente procurar um ponto frágil, esse seria nosso principal ponto frágil de corrigir. O que a gente faz de ação é capacitação, efetivamente o revendedor tendo oportunidade de... Ele não pode pedir para entrar na casa da pessoa para verificar a instalação, mas ele tendo a oportunidade, ele faz sempre a checagem. Ele é treinado, o entregador é treinado para fazer a checagem e avisar, você precisa trocar o regulador. Alertar o usuário. Exatamente, né? E indicar onde ele pode comprar o regulador e a mangueira. Nós fizemos alguns anos atrás aqui um programa muito bacana, que foi o Chama Segura. Então a gente foram com parceiros do setor, né? Onde a gente ia em comunidades, condomínios, os bombeiros faziam uma palestra sobre segurança com gás, né? Com desenho animado, se você está falando, e ao final da palestra presenteava as pessoas com um kit do regulador e da mangueira. Fizemos isso, eu acho que por uns 3 ou 4 anos, Miquel, você estava aqui já, né? Por uns 4 anos, foi esse programa aí? Por aí, né? E mais ou menos isso. E a gente via nas nossas estatísticas, né, de incidente, nas regiões que nós fizemos, né, havia queda. Por quê? Porque a gente está fazendo uma coisa que é educativo, né? Como você diz, né? Exatamente. É orientação. Na hora que você faz, você tem uma sensação meio frustrante. Você fala assim, nossa, alcancei um público tão pequeno. Né? Mas, na verdade, o fator multiplicador é cultural. Cultural. É cultural. Claro. Então, aquilo vai permeando pela sociedade. Então, assim, eu acho que esse esforço é um esforço que a gente tem efetivamente a oportunidade de ampliar nossas ações. Fabrício, que experiências internacionais, podemos dizer assim, experiências amargas, mostram falam, né, que quando falam da flexibilização das normas, acontece alguma coisa não muito boa. Quais são as experiências que se tem disso, de flexibilização de regras? Olha, Paulo, a gente tem várias experiências internacionais nesse sentido, né? A gente pode ver África, por exemplo. Vamos começar com a África, depois a gente vem para os nossos vizinhos aqui. A África tinha um modelo de circulação de cilindros parecido com o nosso. O problema da África é acesso. A gente aqui não tem esse problema. O GLP está em todos os municípios brasileiros. 91%, como o Sérgio comentou, dos lares utilizam. 96% está equipado. A diferença da África é que ela não é assim, ela não tem acesso. Então, para tentar melhorar o processo, eles fizeram algumas flexibilizações da regra. Então, colocaram o abastecimento fracionado. O que seria esse abastecimento fracionado? Seria você levar o seu botijão a um local supostamente adequado, em que você vai colocar combustível como se você coloca no seu carro. Vou botar 20 reais de GLP aqui. Bota 20 reais. Estou ficando arrepiado só de ouvir. Pois é, então aí você imagina o seguinte, isso aí foi feito em alguns países na África. Aí tem um exemplo na Nigéria, né? Em 2015, na véspera de Natal, todo mundo quer cozinhar no Natal, obviamente, claro, né? Isso aí é uma coisa cultural. Vai usar mais o forno. Vai usar mais o forno. Então vamos lá, vamos comprar um GLP. Né? Uma fila com 100 pessoas e teve um acidente de vazamento, porque o GLP, quando ele vaza, ele vai para a parte baixa. Ele fica preso embaixo. Teve algum momento de uma fagulha e explodiu essa instalação de enchimento fracionado. Só 100 pessoas morreram. Pouca coisa. Né? Véspera de Natal. Uma explosão grave. Foram vários eventos desses que aconteceram na África. Então, assim, quando você flexibiliza isso, você libera e assim, é muito difícil, o custo fiscalizatório fica altíssimo. Você não tem gente no órgão de fiscalização para ir todos os lugares que fazem esse tipo de operação. Mesmo que você, esse lugar foi autorizado, ele tem um funcionamento estabelecido pelo órgão de fiscalização, você não consegue fiscalizar tudo isso. Teve algum país que fez isso de forma itinerante, levando... Teve, o Paraguai faz essa coisa de forma itinerante. Assim, mais ou menos como água de lavadeira. É uma água de lavadeira. O cara tem um caminhão de bobtail, um caminhão bobtail que o cara vai levando e vai enchendo. Bota umas marcas aí que eu vou te mostrar. Tem foto. Eu quero imagens disso aí. Tem foto, eu te boto as imagens. Então assim, aí o exemplo... Desculpa interromper, o caminhão parado do lado de um bueiro, né, o caminhão parado de um bueiro, do lado de um bueiro e uma fila de pessoas para recarregar o botijão. Embaixo de um transformador.
Assim, Não, sensacional. E assim, análise de risco total. total. Assim, e aí você sai desse modelo africano, que a gente, assim, o modelo africano, a África tem um desafio grande, então, que é o problema de chegar nas comunidades mais interiores. Então, assim, eles tentaram fazer, não funcionou. Hoje, ano passado, trouxemos aqui um regulador africano, que eles querem copiar o modelo brasileiro. O modelo brasileiro funciona, essa distribuição que a gente tem. Eles querem copiar, é difícil. E aí, vindo para os nossos vizinhos, né, vamos ver assim, vamos entrar, América Central, vamos colocar o México na América Central, que permite, né, o abastecimento não tem marca, ou seja, qualquer botijão pode ser enchido por qualquer pessoa, e alguns países, a maioria, né, permite o abastecimento fracionado. Vamos usar Honduras, Belize, Guatemala, o México, que é um mercado grande. Então, se você comparar o seguinte, vamos comparar, o México tem um mercado do México é maior que o mercado brasileiro em venda de GLP total. Em residencial um pouquinho menor, mas o total são 9 milhões de toneladas, enquanto a gente está em torno de 8. Eles têm 20 milhões de botijões, enquanto nós temos 140. Então, assim, você reduz a quantidade de botijão, porque o botijão é do consumidor, ele vai encher, né, na medida que ele utiliza. Eles também têm um sistema eles têm tanques individuais em casa, então o consumo é um pouco diferente. Mas você olha um botijão desse que o cara vai encher no tanque, no posto de gasolina, que eles chamam de estação de serviço, você vê a qualidade do botijão. E o cara vai levando lá para encher. Então, assim, a qualidade do botijão não tem controle. Não tem controle. Entendeu? Se eu comparar uma coisa com a outra, então essa experiência de liberação de marca, ela não funcionou em lugar nenhum. Não adianta dizer, não vamos controlar, nós vamos estabelecer. Não tem como. E aí como é que vai fiscalizar isso aí? Não tem, e aí você entra em outro lado, que é uma realidade latino-americana que a gente não pode ignorar, que é a do crime organizado. Sim. Entendeu? Então, assim, quando você libera esse tipo de coisa, então você tem hoje, no México, 600 mil toneladas de GLP por ano roubadas e consumidas. 600 mil. Isso aí é muito GLP. Isso é muito GLP. Isso aí, assim, é um consumo quase... É um mês de consumo do Brasil. É um mês de consumo. É um mês de consumo brasileiro que é roubado e vendido. Como eles vendem? Eles vendem nesse sistema. Então, assim, e não adianta dizer, mas a estação... E como é que controla e fiscaliza isso? Não tem como controlar, até porque é o seguinte, o cara chega assim, o cara roubou um caminhão de GLP, ele chega num posto de gasolina e diz assim, meu filho, você vai comprar. Você vai comprar. Você vai comprar. Então, é a realidade que a gente tem. Não tem jeito. É a nossa realidade. Então, e hoje no Brasil, o que você faz? Se você roubar um caminhão de GLP hoje, um caminhão de granel, você pega um caminhão de granel de qualquer empresa nossa distribuidora, o que você faz com isso? Nada. No momento que você estabelece que vamos ter umas centrais de enchimento, de fracionamento, onde você vai ter? Você acha que você vai ter onde isso aí? Onde você acha que você vai ter estação? E aí quem é que vai entrar para fiscalizar? Não vai. E aí esse é que é o problema. Então, assim, e você dizer que isso aí vai popularizar e baratear o preço, também não é verdade, que nós sabemos que não é verdade. Então, essas experiências, elas não foram bem sucedidas em nenhum lugar. Aqui no Brasil, que pé que nós estamos nessa história aí? Porque é um jogo de forças, né? Como o próprio Sérgio já disse. Que momento que nós estamos vivendo aqui? Como é que nós estamos nessa história? Eu acho melhor o Sérgio para responder essa pergunta. Nós estamos num debate. A Agência Nacional do Petróleo, de forma correta, ela está verificando e revisitando as normas da regulação econômica para verificar se existe alguma oportunidade de aprimoramento da regulação. Regulação econômica é escrita em papel, então a qualquer momento você pode revisitá-la e você pode encontrar eventualmente uma motivação de substituir a regra. Então, assim, quando eles abriram a análise, né, algumas das hipóteses que eles levantaram foram vamos aumentar o número de competidores, deixando que todo mundo encha botijão de qualquer marca, né? Então, assim, e também oferecer fracionado para fazer isso, de encher em qualquer lugar o seu botijão, você leva o seu botijão nas costas e vai lá e enche, né? Então, assim, na nossa visão, faltou um pouco de análise econômica, de verificar efetivamente qual é o trade-off, tanto social como trade-off de preço, como também qual é a vantagem em termos de segurança, que custo pode ter de aumento de fiscalização. Que ponto que a gente está? Eles terminaram a revisão de análise de impacto regulatório, consideraram que é positivo, e a gente está esperando que eles apresentem as minutas de nova resolução, e essas minutas abrem novo debate. Então, assim, a razão até da gente agradecer a vocês a oportunidade de estar aqui, que a gente acha importante que as corporações de Corpo Bombeiro participem desse debate, porque quem conhece a realidade da rua, quem conhece efetivamente o que é ter uma má instalação, o que ter uma má qualidade de cilindro, o que não ter a quem imputar a responsabilidade é muito importante.
E fala-se muito assim de sistemas de rastreabilidade. Eu sempre digo o seguinte, a marca que tem no botijão é um sistema de rastreabilidade, sim, de responsabilidade. Mas não é de rastreabilidade da embalagem. Eu não quero saber onde é que a embalagem está. Eu quero saber quem é o responsável por aquela história. É o famoso gato para puxar pelo rabo. Exato. E além disso é o seguinte, aquela marca, mais que tudo, ela é um prêmio econômico. Claro. Ela é um prêmio econômico que a empresa ela sabe que vai recuperar aquele botijão para encher de novo. E isso faz com que ela reinvista e reinvista. Não, existe um estímulo positivo na manutenção, na qualidade, na renovação, enfim. Exatamente. Então, assim, a ideia é tentar substituir esse estímulo positivo por uma força de fiscalização suficiente que possa punir o erro. Você conhece do ponto de vista de Estado, de governo, a dificuldade que é conseguir orçamento para fazer o básico. Imagina se você tiver que trocar todo o sistema de incentivo econômico para um sistema de punição através de fiscalização. Ou seja... Não, já bate logo no primeiro problema, gente. Exato. É o problema. Sistema. Exato. E aí vai, né? E por aí vai. Então, quer dizer... Eu acho que esse é o tipo da coisa que não funciona. Você tem que... A norma não tem que ser do teto pro alicerce. Ela é do alicerce pro teto. Assim mas eu acho que é muito importante. A gente está numa fase boa. A gente está numa fase boa, que é uma fase do debate vai ser aberto. O debate vai ser aberto das propostas que a agência vai trazer. E essa fase é importante que os especialistas do corpo das diversas corporações de Corpo de Bombeiros participem ativamente. Da nossa parte aqui de Fundabom, qual é a nossa razão de existir, né? A Fundabom esse apoio, né, que o próprio nome da Fundabom já diz, apoio ao Corpo de Bombeiros, é justamente nesse aspecto, no aspecto da difusão do ensino, do conhecimento, de novas tecnologias, de riscos, de trazer informação. E esse papel nós vamos fazer, porque todas as vezes que nos depararmos com um assunto desse, que são delicados, né, que envolvem a questão de segurança, que como você mesmo disse, não sei se você, Fabrício, no final do dia, quem vai resolver o problema quando ele acontece somos nós, né? Não tem como a gente ficar apiado da nossa participação, e tenho certeza que como Fundabom e através do Corpo de Bombeiros nós estaremos sempre trazer. E é bom trazer as pessoas, porque se fala pouco, né? Eu acho que dificilmente você vai encontrar uma pessoa que não tenha pelo menos a noção de que fala, olha, isso que é bom para eu cozinhar, isso que é bom para aquecer a minha casa. Ele tem um perigo aqui, ele tem um risco aqui, e esse risco tem que ser controlado, ele tem que ser gerenciado, ele tem que ser minimizado, ele tem que ser... Claro. Enfim, sempre estaremos alinhados com esse tipo de assunto, tenho a certeza disso. Mas mundialmente falando, eu vou pro Fabrício, o Fabrício está a matriz dele, o que ela representa no mundo como matriz energética, e como ela, eu sei que existe um esforço, existem várias coisas na mudança das matrizes. Qual é o papel de GLP nesse contexto aí, Fabrício? Olha, a gente vai falar fala-se muito de transição energética, eu não gosto muito desse termo, mas é o termo que a gente usa, né? O tempo todo. Transformação, acho que é uma transformação energética, assim, porque a transição ela acontece de uma forma natural, assim, como veio do carvão para energia elétrica, e assim, é uma evolução natural da humanidade, né, da sociedade de uma forma geral. Mas o GLP, nesse contexto hoje de procurar energias mais limpas, de procurar melhorar, desfossilizar a matriz energética, né, vamos colocar nesse sentido, ele é fundamental, ele é um aliado fundamental. Então, se você pensar no GLP, e você substituindo um gerador que fica em áreas rurais de diesel por GLP, tu já baixa de 30% a 40% a pegada de carbono desse gerador. Já começa aí. Se você for para substituir a lenha, que nós estamos falando de uma realidade que só na América Latina, cerca de, né, esses números, né, cada um tem, mas vou botar um número médio, 90 milhões de famílias ainda consomem lenha na América Latina. Se você pensar em substituição da lenha pelo GLP, isso é redução de mais de 100% da pegada de carbono. E aí nós temos pontos em lugares, por exemplo, no Chile, 8 das 10 cidades mais poluídas da América Latina estão numa região de Cordilheira do Chile, que é uma região que eles usam muita calefação com lenha. Queimando lenha. Então, queimando lenha com calefação. Então, se você substituir isso aí por GLP, você não só está melhorando a parte de pegada de carbono, como ainda estamos falando que isso é um problema de saúde. Hoje, a contaminação por particulados, ela mata mais de 3 milhões de pessoas no mundo. 3 milhões de pessoas morrem por contaminação de particulado. Então,
o GLP é um grande aliado nessa transição energética. Você tem lugares, por exemplo, você comentou aí sobre fez uma observação, você viu que o GLP é utilizado em outras coisas, aqui no Brasil ele é muito limitado a isso, mas se a gente olhar na América Latina e no mundo, é totalmente diferente. Honduras tem uma ilha chamada Roatán, que 100% do combustível dela é GLP. Geração de energia elétrica é GLP, os carros são movidos GLP, tudo GLP. 100%, calefação, tudo é GLP. Tudo. Absolutamente tudo é GLP. Refrigeração, tudo é GLP. Por que é assim? Porque assim, o GLP, a ilha Roatán fica no Caribe, o Caribe nós temos problemas de desastres ambientais relacionados com o furacão, que é uma região de furacão, e quando você tem um acidente, de um derramamento de um tanque de diesel, um acidente ecológico gigante, e o de GLP não, simplesmente evapora. Então assim, você tem grandes vantagens da utilização do GLP. E aí você vê aqui nos nossos vizinhos a grande utilização de GLP em agronegócio, secagem de grão, geração de energia fora em áreas rurais, em lugares que a energia elétrica não vai chegar, em lugares que o gás natural não vai chegar, não tem como chegar. O tubo não vai chegar lá. Não vai chegar. A linha não vai chegar lá. E você com o GLP com uma solução agora, que você no futuro talvez, eu converso com meu filho, no futuro talvez você vai ter um painel solar, aqui, no tamanho de um relógio, que vai te gerar um absurdo de energia. Mas hoje não é assim. Um painel solar grande hoje não esquenta nem uma panela. Não esquenta uma panela, você não consegue esquentar água. Tá? Então, assim, a realidade é que você pode usar o GLP para isso. Numa área fora da rede, em área rural, você leva o GLP, você leva a esperança, você leva eletricidade para esse povo. Entendeu? Assim, então, o GLP é fundamental. Em termos mundiais, a gente pode avançar muito na América Latina, na África, utilizando o GLP. Eu fiquei impressionado com esse número que você falou de 90 milhões de famílias ainda queimarem lenha. Isso é América Latina, de uma forma geral, do México para baixo, todo mundo. No Brasil ainda tem também. 30. O número do Brasil é 30. 60 enorme. Você pega é muita coisa. Pavão, você pega nos dados da Empresa de Pesquisas Energéticas do Ministério de Minas e Energia, 23%, eu não estou mentindo o número, não estou inventando, 23% da matriz energética residencial no ano de 2024 é lenha. Tá? Não são 23% dos lares, é importante citar isso, porque isso é calculado como energia primária. Mas, de qualquer forma, você tem 23% da matriz energética residencial é lenha. Então, assim, a gente tem... o GLP é a energia mais fácil de você fazer essa mudança, de você migrar as pessoas de energias rudimentares para uma energia mais fácil de utilizar e que gera melhores condições de saúde. Né? Então, assim, o GLP, e mais, o GLP, no caso brasileiro, lembra que eu falei um dado curioso que tem na PNAD, que chama bastante atenção, passa para muitas pessoas desapercebido. 91% dos lares declaram usar GLP e 96% dos lares declaram estar equipados para GLP. Então, assim, você tem uma faixa de renda em que as famílias já se equiparam num determinado momento para usar GLP, ou seja, elas têm fogão, elas têm válvula, elas têm mangueira, elas têm botijão vazio, e elas têm dificuldade de comprar a próxima carga de gás. Então, assim, é muito importante que a gente faça não só programas sociais ou algum tipo de subsídio, mas também que faça programas culturais para que as pessoas percebam que essa lenha, né, que parte dessa lenha aqui no Brasil é uma lenha catada, né? É uma lenha catada, a pessoa vai catar em feira, as crianças vão catar em resto de construção, com todos os riscos que tem. E o risco também de madeira que são tratadas, né, para evitar praga, e elas são tóxicas, né, como você queima. Exatamente, e é importante deixar claro, assim, quando a gente fala assim, cozinhar, eu já estava falando com uma jornalista mineira, eu falei assim, a gente está falando de lenha, não falando... usar o, como chama lá, o pallet. Exato, mas é pallet, principalmente pallet. Então, assim, e eu falava assim, não é lenha romantizada, tá? Não é lenha romantizada. Não é aquela do bosque, né? Não é lenha romantizada para fazer pizza no forno a lenha, né? E citando aqui, pegando o exemplo, só para não perder o exemplo que o Fabrício deu da ilha no Caribe, né? Sempre gosto de lembrar Fernando Noronha, né? Fernando Noronha é diesel, tá? Fernando Noronha é diesel. O paraíso ecológico usa diesel. Isso, é tocado a diesel. Eu tive lá alguns anos... É tocado a diesel, curioso, e os carros agora são elétricos. Mas carregado a diesel. São carregados a diesel. Para mim isso não, olha, não dá nem para explicar um negócio desse. Eu me lembro, muitos anos atrás eu tive lá em Fernando de Noronha, muitos anos, não, foi em 2009, eu me lembro, eu fui impactado por essa realidade aí, e já naquela época tinha uma turbina eólica lá que não funcionava.
Além disso, a turbina eólica, no caso de Noronha, você vai ter um afetamento ambiental do ponto de vista pela fauna. Fauna e pela questão visual, né? Então, assim, a verdade é que o GLP ele tem uma versatilidade muito grande. Muito grande. Muito grande. A gente pode usar ele em uma infinidade de finalidades. Agora, assim, tem um papel importante que é esse combate à pobreza energética e que a gente tem uma oportunidade aí de fazer com que o GLP traga as pessoas para essa transformação, que o Fabrício falou, a transformação energética. Ou seja, eu também concordo com ele, eu não gosto da transição energética, parece que a gente vai ficar num lote de quantidade de energia que a gente vai usar e vai trocar. Só que, na verdade, assim, não é isso. A gente pega o brasileiro, nós brasileiros, nós temos muito que evoluir no consumo de energéticos. Então, assim, provavelmente o nosso consumo de GLP ainda vai crescer muito e outros energéticos vão entrar para dar a nós a qualidade de vida próxima, ou ainda muito distante do que tem no hemisfério norte. Né? Então, assim, eu me lembro quando eu fui morar nos Estados Unidos, eu tomei um susto quando eu fui entrar na minha casa, e a casa que eu fui morar, o banheiro tinha ar-condicionado, tudo tinha ar-condicionado. Depois eu descobri, é óbvio, né? Se você tem dinheiro e você tem qualidade de vida, você vai ter isso. Então, assim, vai investir em conforto. Na verdade, ao momento que a gente for saindo da pobreza que a gente tem aqui, a gente vai precisar de todos os energéticos. Né? Então, assim, os energéticos que vão entrar na transformação e vão ocupar mais espaço são os não fósseis, mas o energético como o GLP, ele ainda tem um espaço enorme para crescer num país como o Brasil. Não, eu não vejo um curto prazo nessa história. Se você olhar a África, que está mais para trás ainda, e tem gente abessa. Ásia. Tem muito o que crescer. E o consumo de energia, se a gente quer crescer, né? A gente fala assim, a matriz energética, a matriz econômica mundial... A quantidade de energia que você consome, ela reflete diretamente ao nível de qualidade de vida. Desenvolvimento, é isso que eu estou falando, mas o mundo quer crescer 4% ao ano, né? Não, vamos crescer 4% ao ano. Como é que nós vamos crescer 4% ao ano só consumindo renovável? Não tem como, cara. Já chegaram a essas conclusões, não tem como. A gente não vai ter. Hoje, se o mundo crescer 4% ao ano, você pesquisa da Agência Americana de Inventário de Energia, a IEA, que chama na agência. Se o mundo continuar crescendo no padrão que está, em 2050 nós vamos estar consumindo mais combustível fóssil do que hoje. Por quê? Porque nós vamos precisar de mais energia. Coincidentemente, hoje nós estamos gravando, o programa é gravado, viu, pessoal? No domingo, hoje é segunda, eu estava no Rio de Janeiro, eu visitei lá o Museu do Amanhã. Uhum. E tem se dado exatamente o que você está falando aí. Claro. A gente vai consumir mais, cara. O que vai mudar é o seguinte, que hoje a gente consome 10% dentro da nossa matriz de energia renovável, 2050 vai ser lá, de 20%. Só que é 20% de uma bolo muito maior. Então, comparando o bolo que tem hoje com o bolo que tem em 2050, vai ter em 2050, se o mundo continuar crescendo 4% ao ano, a gente vai consumir mais petróleo. Não tem como, cara. Essa matemática não fecha. Tanto é que já se deram conta na Europa e falaram, não, espera aí um pouquinho, vamos dar uma postergada nas nossas metas, isso aí. Porque a gente não vai conseguir chegar. Não vai chegar. Disso tudo que a gente está falando, Sérgio, mais uma vez, o que nós, o Corpo de Bombeiros, né, podemos fazer para somar esforços com tudo que nós estamos falando, esse olhar do crescimento, esse olhar principalmente do nosso lado da segurança, no que a gente pode contribuir? Eu acho que é muito importante tê-los, né, ter a vocês, a Fundabom, no debate e no caso do GLP, deixar bastante claro que o GLP não permite experimentações. Né? Então, assim, tudo que for feito efetivamente com o GLP deve-se tentar fazer, se quiser fazer qualquer tipo de mudança importante, ou se faz um sandbox regulatório, ou seja, se escolhe um núcleo, um local onde se experimenta e chama vocês para fazerem parte disso, para verificar se é possível, se fica de pé, se para de pé a ideia, ou então faz um trabalho, como disse o Fabrício no início, ou seja, você pega e pega mercados onde já foi feito e usa como os resultados que tiveram lá e replica, mas sempre trazendo de mercados comparáveis. Eu acho que assim, o Corpo Bombeiro, no caso do GLP, vocês têm uma proximidade muito grande, apesar de existir mais incidentes com energia elétrica do que com GLP. É verdade. Mas assim, os casos de GLP, eles são todos muito impactantes, né? Eles são sempre muito impactantes.
né? Então, assim, eu acho que é importante, a participação de vocês no debate. Muitas vezes, acho que nós mesmos, Sindigás, eu falo por mim, a gente negligencia um pouco essa aproximação que a gente pode ter maior. Além disso, tem um outro papel importante, que é aquele investimento cultural. Ou seja, a gente tem que ter os trabalhos de ensinamento, trabalhos de preparar as pessoas para o consumo dos energéticos, no caso do GLP, é muito importante. As questões de segurança ligadas à boa utilização, se começa da infância. A gente tem que fazer isso de uma forma continuada. E não existe canal melhor do que através do Corpo Bombeiro, com a credibilidade que vocês têm. Estamos à disposição. A gente tem o nosso setor de educação pública, né? Que nós, através da Fundabom, suportamos. A gente tem lá os programas educacionais, o Faísca, né? Que é o nosso mascote, né? A gente tem os materiais impressos, os materiais de vídeos, os materiais de rede social. Eu acho que está aberto aí a inúmeras possibilidades que a gente pode fazer, e sempre estaremos, como já disse e repito, né, alinhados com isso, porque a nossa maior preocupação é com a segurança das pessoas. E quando a gente fala em segurança das pessoas, a gente não negocia, né? A gente realmente tem que ter o olhar do cuidado, a gente tem que ter o olhar, e evidentemente parceiros sérios, né, parceiros que têm essa mesma preocupação. É importantíssimo a gente estar alinhado, e tenha certeza que estaremos. Maravilha. Eu quero agradecer a presença de vocês. O bate-papo é muito bom, a gente poderia falar mais um monte de coisa aí. Eu tenho certeza que esse é um conteúdo informativo, um conteúdo técnico, por que não dizer, né? Muito importante para todos que acompanham o nosso canal. Então, muito obrigado, Fabrício, pela sua disponibilidade. Vocês eram os dois do Rio, né? Os dois do Rio. Puxa vida, obrigado pelo prestígio aí, pelo esforço de estar aqui conosco, falando desse assunto tão relevante. E eu deixo aqui, Sérgio, primeiro você, depois, o Fabrício, depois o Sérgio, para suas considerações finais. Bom, é só, primeiro, agradecer o convite. Não foi um esforço em hipótese nenhuma. Acho que é importante, como o Sérgio comentou, esse é um momento de debate. A gente tem que debater, a gente tem que trazer à luz todos os problemas que acontecem, ver o que está acontecendo nos nossos vizinhos, que é o meu trabalho, né? Ver o que acontece nos nossos vizinhos, replicar, tentar buscar soluções que tenham soluções econômicas, né? Porque os números que falam sobre quanto a gente... Por que está fazendo essa mudança toda que o Sérgio já comentou? Quanto vai reduzir? O que vai mudar? O que vai ganhar com isso? O que vai ganhar com isso? Até agora, o único número que eu escutei, até hoje, o único número que eu escutei foi algo em torno de 8% a 12%. Então, na minha visão, se o consumidor tem a disponibilidade de pegar o botijão dele, levar para encher fracionado e vai reduzir 12%, eu acho melhor ele levar na porta da revenda, na portaria, que ele vai pagar até 20% mais barato. Mais barato. Acho que assim, é o único número que eu vi. Mas até agora esse é o número que eu vi. Então, assim, é importante a gente conversar, a gente ter esse debate. O apoio do Corpo de Bombeiros é fundamental para essa discussão, porque, como o Sérgio já comentou, os problemas acontecem na ponta da linha. Na ponta da linha, quem resolve é o Corpo de Bombeiros. Então, nada melhor do que um apoio do Corpo de Bombeiros mostrar, olha só, isso não vai funcionar. A gente não tem gente, o custo fiscalizatório vai ser muito alto. Nós temos uma realidade que tem o crime organizado, ele entra nos negócios formais, isso tem que fazer parte do processo decisório. Não adianta falar, não, fraude, eu não quero discutir fraude. Tem que discutir fraude, a gente tem que ver o que pode acontecer. E assim, como você falou, segurança, ela é inegociável. Então, se a gente quer melhorar a segurança, ok. Melhorar a qualidade de serviço, ok. Se for para fazer diferente, eu acho melhor do jeito que a gente está. Deixa o jeito de estar e não mexe. Bom, agradecer muito pela oportunidade, é um prazer estar aqui contigo, um prazer estar com a sua audiência também aqui, que dedica um tempo para nos escutar, e colocar, mais uma vez, o Sindigás é ao seu dispor, o Sindigás e as distribuidoras associadas ao Sindigás ao inteiro dispor do Corpo Bombeiro, para todo o necessário e para a gente fazer projetos juntos, principalmente nessa área cultural. Acho que é muito importante a gente pensar em investir à frente. Não, com certeza. Eu vou até aproveitar e falar para ele aqui, que ele sempre assiste a gente, né? O Coronel Washington, o presidente da Liga Bom. Eu não sei se vocês já tiveram interface com ele, sim, já claro tiveram, sim, cara. Claro. Então, olha, Washington, mais um assunto aí para você também ajudar a gente aí, carregar. É um grande amigo, grande parceiro nosso, e a Liga Bom, tenho certeza que também estará e já está alinhado aí em todas essas preocupações, essas questões. Muito obrigado, venham sempre. E conte sempre conosco para as boas práticas. Obrigado. Obrigado. Esse foi mais um episódio do nosso 193 BombaCast. Espero que você tenha gostado, assim como eu gostei muito também. Conteúdo bastante importante, muita informação. Assista, você que não conseguiu assistir ao vivo ou na transmissão, ele fica lá na plataforma do YouTube. E por falar na plataforma do YouTube, você que assiste e não é inscrito, ajuda a gente, inscreva-se no canal, comente, compartilhe, ajude a gente a continuar crescendo. Eu vou falar bem rapidamente, tá? Pra gente não vazar o tempo aí.
Veteranos, Encontro de Veteranos. Esse programa vai ao ar na semana do encontro, tá, pessoal? Então, quando você estiver vendo isso aqui, é a última semana para você comprar os seus ingressos e participar no dia sábado, 8 de novembro, Encontro de Veteranos na Escola Superior de Bombeiros. Falar também para você visitar a nossa página www.fundabom.org.br. Veja lá todo o nosso conteúdo, cursos livres, pós-graduação em Engenharia de Combate a Incêndio, que tem sido um sucesso esse curso também. Lembrar você também da nossa rádio, a Rádio 193, Rádio Todos os Bombeiros. Bota aí de novo aí o QR Code na tela. Miquel, já tá? Tá ok. Ele vai colocar o link. Coloca o link na tela, mesmo lugar, tá na descrição, é só você ir lá, baixa o aplicativo, ouça a nossa rádio 24 horas. Falar do nosso Vadmecum, aí sim tem, eu sei que tem QR Code, solta o QR Code aí, ô Miquel. Aponte seu celular, tá na tela. Pouquíssimas edições nós vamos imprimir, faz parte, tem que fazer parte. Você que é técnico tem que ter o nosso Vadmecum, a nossa biblioteca, tá? Não perca, tá comentado, tá muito bem produzido, não fique de fora. Falei tudo? Não. Gonzaguinha, último assunto. Corrida Gonzaguinha em dezembro. Coronel Martins, um grande abraço. Tá aí o folder na tela. Você, policial militar e bombeiro, não pode ficar de fora dessa segunda maior corrida tradicional do estado de São Paulo. Muito obrigado pela sua audiência. Nos vemos novamente na próxima quarta-feira, às 19 horas. Obrigado e até lá.